Olá, turma! Espero que estejam todos bem. Então, continuando com o nosso estudo das potências, agora nós entramos na parte de propriedades. Mas, como eu já disse antes, não se assustem por essa nomenclatura, é bem mais simples do que parece, na verdade, e nada que um pouquinho de atenção também não resolva, né? Então, tomem bastante cuidado, vai prestar bastante atenção no que estão fazendo. Então, na multiplicação, eu tenho que a elevado a n vezes a elevado a m é igual a elevado a n mais m. Tá? Traduzindo isso, quer dizer que quando eu tenho multiplicação de bases iguais, a base continua e soma-se os expoentes. Por exemplo, se eu tiver o a valendo 3, o n valendo 2 e o m valendo 4, eu vou ter que 3 elevado ao quadrado, que é o a elevado ao n, então a elevado a 2, vezes o 3 elevado a 4, que é o a elevado a m, né, que vale 4, vai ser igual ao quê? 3 elevado a 2 mais 4. A base, que é 3, vai repetir e eu vou somar os expoentes. Então, eu tenho 3 elevado a 6. 2 mais 4, 6. Por que que isso acontece? Gente, 3 ao quadrado não é 3 vezes 3? Então, se eu tenho lá 3 ao quadrado, eu tenho 3 vezes 3, correto? 3 à quarta potência é o 3 se multiplicando 4 vezes, como aparece destacado aqui em azulzinho. Se eu estou fazendo a multiplicação dessa potência por essa, ou seja, eu tenho 3 ao quadrado vezes o 3 elevado à quarta, eu tenho o quê? O 3 vezes 3 do 3 ao quadrado vezes o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 do 3 à quarta potência. Então, esse aqui é do 3 à quarta potência. Esse aqui é do 3 ao quadrado. Quantas vezes eu tenho a minha base 3 se repetindo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 3 elevado à sexta potência. Porque aqui eles estão se multiplicando ainda, certo? Eu preciso cada vez fazer tudo isso aqui, abrir e tal, para fazer a soma? Não. A soma aqui da quantidade, quantas vezes se repete, eu posso só somar o expoente, é bem mais fácil, né? 2 mais 4 dá 6 e pronto. Próxima propriedade, divisão. Se na multiplicação eu somo o expoente, na divisão subtraio. Eu faço uma continha de menos, tá? A ideia é a mesma, pode parecer um pouquinho mais difícil de entender, mas é a mesma coisa. A elevado a n dividido por a elevado a m. Eu posso representar esta divisão aqui desta forma. Por quê? Fração nada mais é que uma divisão. Lembram disso? Então, eu tenho a elevado a n dividido por a elevado a m, igual, ok? Então, posso representar dessas duas formas aqui. Para encontrar o resultado, eu preciso fazer o meu a elevado a quem? N menos m. Então, quando dividimos bases iguais, a base continua e subtrai-se o expoente. Então, se fosse multiplicação, na multiplicação, a gente continua a base e soma o expoente. Na divisão, a gente continua a base também, só que subtrai o expoente. Então, se eu tenho 2 elevado à quinta potência, dividido por 2 elevado à terceira potência, 2 elevado ao cubo, eu tenho, na verdade, 2 elevado a 5 menos 3, certo? Eu sempre vou fazer menos o expoente da base que está dividindo. Então, o 2 elevado a 5 está sendo dividido pelo 2 elevado a 3. Então, é 5 menos
3. Ou seja, meu resultado 2 ao quadrado. Por que que isso acontece? Essa explicação está nesse pedacinho aqui que vocês têm lá naquele arquivo em PDF, certo? Ó, eu vou fazer aqui maiorzinho para ficar melhor de visualizar. Então, o 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à terceira potência. Eu vou escrever em forma de fração, que vai facilitar para vocês entenderem. 2 à quinta dividido por 2 à terceira. O 2 elevado à quinta potência, na verdade, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 2 se multiplicando. Tudo isso dividido por 2 elevado ao cubo. Então, 1, 2, 3 vezes, correto? Só que olha só, eu não tenho um 2 multiplicando e outro 2 dividindo aqui embaixo. Como está tudo se multiplicando, eu posso só simplificar. É como se eu tivesse, por exemplo, o 3, né? Embaixo de todo número inteiro, eu sempre tenho lá o número 1. Então, e vou fazer o 3 vezes 2 e depois eu vou multiplicar aqui embaixo por 2 também. É como se eu estivesse multiplicando e dividindo o meu 3 por 2. 3 vezes 2 é 6. 1 vezes 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, se eu pegar um número qualquer, primeiro multiplicar ele por um valor, e depois dividir ele por esse mesmo valor, automaticamente eu volto para o número original, certo? Fazendo essa multiplicação aqui, 2 dividido por 2, o que acontece? Eu fiz exatamente isso aqui, ó. Então, eu primeiro multipliquei por 2, depois eu acabei dividindo o resultado por 2, correto? Acabei voltando para o número original, que era 3. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente simplificar, né? E tirar apenas o número lá original. Então, eu posso simplificar um 2 aqui em cima por um 2 aqui embaixo. Um 2 aqui em cima por um 2 aqui embaixo. Um 2 aqui em cima por um 2 aqui embaixo. Não tenho mais 2 embaixo para simplificar, então não posso mais simplificar com os de cima. Lembrando que eu só posso fazer isso porque é tudo multiplicação. Aqui, tá? Aqui em cima e aqui embaixo é tudo multiplicação. Automaticamente eu fiquei com o quê? Sobrou o quê? 2 vezes 2. Que nada mais é que 2 elevado ao quadrado. Minha base está se repetindo 2 vezes. É o mesmo que eu tivesse feito 5 menos 3, sobra 2. Ok? Então, quando eu tenho uma divisão de bases iguais, o mesmo número se dividindo, eu vou simplesmente fazer uma continha de menos com os meus expoentes. Vou pegar o primeiro menos o que está dividindo ele, menos o segundo. Ok? Não preciso me dar ao trabalho de fazer tudo isso aqui, certo? Eu posso fazer simplesmente 5 menos 2, então é 2 elevado a 3. Aliás, 2 elevado a 2. Na terceira propriedade, então, nós temos uma potência de potência. A elevado a n, e tudo isso está elevado a m. Basta fazer o expoente de fora, que é o m, vezes o expoente de dentro, que vai ser, então, o a elevado a n vezes m. Então, quando temos uma potência de uma potência, a base continua e devemos multiplicar os expoentes. Por que que isso acontece? Por causa da primeira propriedade que nós vimos lá, da multiplicação de bases iguais. Se o meu A é 3, o meu N é 4 e o meu M é 2, eu tenho 3 elevado à quarta potência, tudo isso elevado à segunda potência. Por quê?
O 3 elevado à quarta está dentro do parênteses. Então, tudo que está dentro do parênteses está elevado à segunda potência, onde eu tenho o 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Vou repetir 2 vezes que o meu expoente aqui de fora está pedindo. Logo, eu fico com 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta, que é simplesmente 3 elevado a 4 mais 4, pela propriedade da multiplicação. E 4 mais 4 é 4 vezes 2, certo? É como se eu só pegasse o 4 aqui e multiplicasse por 2 direto. Eu já posso vir direto aqui para o 3 elevado a 8. Então, se eu tenho lá, por exemplo, 5 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Eu tenho que fazer o quê? Repetir a minha base, que é o 5 ao quadrado, 3 vezes, certo? Então, no final, eu vou ter 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Eu tenho que somar 2 mais 2 mais 2. Só que 2 mais 2 mais 2 é a mesma coisa que 3 vezes 2, certo? Então, eu posso simplesmente não fazer isso aqui e vir direto para o 5 elevado à sexta potência. 2 vezes 3, 6. Ok? É um modo mais prático. A última parte que falta é a potência de base 10. Essas potências de base 10 são um caso particular das potências que é muito utilizado, é fundamental na escrita dos números em notação científica. Isso aqui é uma coisa bem importante se vocês têm a intenção de continuar os seus estudos, e eu espero sinceramente que tenham. Quando forem fazer um vestibular, uma provinha para o IFSC, por exemplo, ou alguma coisa do gênero, normalmente os números aparecem escritos dessa forma para se trabalhar com eles, quando eles são muito grandes ou muito pequenos, quando eles têm muito algarismos para fazer eles. Então, por exemplo, o número 30.000, eu posso representar ele como 3 vezes 10 à quarta potência. É óbvio que aqui eu não peguei números tão grandes assim como exemplo, mas eu poderia ter números muito maiores, né? Porque o meu expoente pode ser muito maior. Então, é uma forma simplificada de se escrever números muito grandes, com muitos algarismos. O 10 elevado à sexta potência, na verdade, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 10 se multiplicando. Isso vai dar? Vou botar o pontinho aqui para ficar mais fácil de ver. A gente não usa colocar esse pontinho, porque o pontinho agora indica a multiplicação, né? Mas dá para facilitar, para enxergar o tamanho do número. A unidade simples, unidade de milhar, milhão. Então, 10 à sexta potência, na verdade, é 1 milhão. 10 à quinta potência vão ser 100 mil. 10 à quarta potência, 10 mil. 10 ao cubo, 1000. Tá? Eu só vou multiplicando o 10 a quantidade de vezes indicada. Daí, se eu tenho lá o 30.000 para representar, é o quê? É o 3 vezes 10 elevado à quarta potência. Tá? Que seria o 3 vezes 10.000. 3 vezes 10.000, 30.000. E tem um macetezinho para facilitar. Tá? Se vocês prestarem atenção, ó, 10 elevado a 6, eu tenho o número 1 com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 10 elevado à quinta potência é o número 1, seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 10 elevado ao cubo é o número 1, seguido de 1, 2, 3 zeros. 10 elevado a zero
é só o número 1, não tem nenhum zero seguindo ele, porque são zero, certo? Então, o meu expoente me diz quantos zeros eu tenho que colocar atrás do número 1. Fica mais fácil. E eu sei que 30.000 é 3 vezes 10.000, então é 3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. E se é um número, como é que eu posso colocar isso aqui? O 30.000 é um número bem redondinho, não que o 4.800 não seja, mas esse número que vai aqui, multiplicando a base 10, tem que ser um número entre 1 e 10, tá? Aliás, né, ele tem que ser menor do que o 10, né? Vai ficar entre o 1 e o 10. Então, no caso do 4.800, eu não posso colocar o 48 vezes 100. Eu tenho que colocar o 4,8, um número entre 1 e 10. O 4,8 para virar 4.800, eu não vou multiplicar só por 100, eu tenho que multiplicar por 1.000, que são 3 zeros aqui, certo? Então, 10 elevado à terceira potência. Então, é 4,8 vezes 10 ao cubo. Okay? Se fosse, por exemplo, 35.250, eu vou fazer 3,525, então 3,525, eu coloco a vírgula aqui. E olha só, 1, 2, 3, 4, certo? 10 elevado à quarta potência. Por quê? Para que o 3,525 volte a ser 35.250, eu tenho que multiplicar o 3,525 por 10, 100.000, 10.000. 1, 2, 3, 4 zeros. Vocês podem testar ali na calculadora. Tá? Então, o que acontece? Eu contei a quantidade de casas que eu passei a minha vírgula para frente, porque a vírgula é aqui atrás, né? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, tem que ser por 10.000, ou 10 elevado à quarta potência. Ok? Qualquer dúvida, podem mandar, que eu vou fazer o possível para responder logo. Então, assim que possível, eu respondo essas dúvidas para vocês. Fiquem bem e até o próximo vídeo.